O vídeo hoje da nossa série sobre casamento é diferente. Hoje responderei suas perguntas a respeito de casamento. Eu anotei algumas perguntas tanto aqui do YouTube como do Instagram. Não vou conseguir responder todas, mas espero que você pergunte de novo para que no próximo vídeo eu possa responder a sua pergunta, tá bom? Então, se você não é inscrito, aproveita, clica aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilhe. Bora para as perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte, vem do Luiz Felipe. Quais os limites que se pode fazer antes de casar? Eu creio aqui que é um namoro, né? Essa pergunta é fácil de responder, Luiz Felipe e todos vocês que estão ouvindo. Limites de se fazer antes do casamento é o seguinte: mão na mão tá liberada à vontade. Pode dar mão, pode passear no shopping, pode ir para a igreja de mão dada. Se estão focando no casamento, mão na mão tá livre. Abraços rápidos, curtos e ligeiros, quando chega e quando vai embora. É o suficiente, 2 por dia. Se ver todo dia, óbvio. Beijo no rosto também eu acho que pode, né? Quanto aí eu acho que não há problema. Também só na hora de cumprimentar, né? Chegou, deu um beijinho, vai embora, deu um beijinho, acabou. Esse é o limite. É só isso que pode fazer. Você queria fazer mais o que no namoro, criatura? Eu tenho uma pregação aqui que eu vou tentar deixar nos comentários, os primeiros aqui, sobre namoro cristão. E ali eu deixo bem claro, né, que este namoro que as igrejas têm, que muitos na verdade copiam daquilo que o mundo faz, apenas trazem para a igreja, dão uma carinha gospel ali e dizem o seguinte, ó, desde que não se tenha relações íntimas, não há problema, pode fazer tudo, pode beijar, abraçar, amassar. Não concordo com isso. Nós vemos os exemplos claros na Escritura de como era o relacionamento antes do casamento. E além do mais, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7 de forma bem clara: o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da esposa. Ou seja, a boca daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela adolescente, se não é sua esposa, se não é o seu marido, você não tem o porquê colocar a sua boca na boca dele, a não ser que vocês casem. Então, este é o limite para um casamento saudável. Eu sei que pode parecer difícil para muitos, né? Olha, namorar sem beijar, não é. O difícil é namorar beijando. Para crente de verdade, é muito difícil. Então, né, vai lá no YouTube, eu vou tentar deixar aqui, né? Vai lá no YouTube, não, você está no YouTube. Depois você vem aqui nos comentários, eu vou tentar deixar aí nos primeiros comentários sobre o namoro cristão, para que você possa ver de uma forma mais explicada ali, tá bom? Segunda pergunta: como eu lido com uma mulher autoritária? E detalhe, como eu lido, pelo amor de Deus, com uma mulher autoritária? Eu não coloquei o nome da pessoa que perguntou, porque vai que a mulher é brava mesmo, né? Primeira coisa que eu acredito que os homens têm que fazer é levar suas esposas a buscarem a Deus. Esse é o mais importante. Você precisa ensinar a Bíblia a ela, você precisa pastoreá-la de verdade, levá-las ao culto para que ela possa entender o princípio da submissão. Para que ela entenda que submissão não tem a ver com subserviência, com ser capacha, com ser vassala. Submissão é estar debaixo da mesma missão, é os dois andarem juntos com um único objetivo, glorificar a Deus. E dentro do casamento, para que o casal glorifique a Deus, o homem precisa fazer o seu papel e a mulher também precisa fazer o papel dela. Não estou dizendo que a mulher é menos que o homem pelo fato do homem ser o cabeça da casa. Não, de forma alguma. Mas Deus deu funções diferentes para que o lar possa avançar, progredir, para que o casamento de fato seja uma bênção. Não confunda autoritarismo com autoridade. Deus fez os homens dentro do lar, isso serve para a esposa, né, ver e para os filhos verem como autoridade. Isso para proteger a casa. O homem é autoridade dentro do lar e isso foi Deus quem instituiu. E a autoridade precisa ser firme. E quando eu digo ser firme, não estou dizendo de ser grosso, ignorante, não, é ser firme. Olha o exemplo de Moisés. Moisés diz a Escritura que ele era alguém muito manso, só que firme. Quando ele falava sim, era sim. Quando ele falava não, era não. Isso é ser firme. É você dizer para a esposa assim, olha, exemplo, né? Vocês estão saindo, de repente ela está com uma roupa meio indecente, um decote muito grande, uma calça meio apertada, você diz, olha, esse tipo de roupa não é apropriada para uma mulher cristã. E se mesmo assim ela relutar dizendo, não, eu não vejo problema, você precisa ser firme, dizendo, não vamos sair se você for com essa roupa. Ela, então eu não vou, então ficamos todos em casa. Mas assim você não vai. Você pensa que isso é ser autoritário? Não é. Isso você está protegendo ela de ser mal vista pelas pessoas, as pessoas de a desejarem. Isso, as pessoas estarão pecando, os homens estarão pecando sim, mas ela também será um motivo de pedra e de tropeço para as outras pessoas. Então, você que é homem, exercite ser mais firme que a mulher. Porque isso vai beneficiar a sua esposa, o seu casamento e principalmente os filhos. Porque imagina, num lugar onde a mulher é mais firme que o homem e os filhos veem aquilo ali.
levando em consideração que a esposa é o primeiro exemplo de submissão dos filhos. Então elas veem que em casa quem manda é a mamãe. Não se surpreenda se futuramente eles dizerem assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser macho igual a mamãe. Por quê? Ora, é ela quem dá as ordens. Então você, marido, precisa ser firme, porque Deus assim o manda, porque o seu casamento precisa disso, e as mulheres, no fundo, querem homens que as liderem de verdade. Terceira pergunta é a seguinte, também não coloquei o nome da pessoa de propósito, né? Porque é muito pessoal. Errei com o meu esposo e agora não consigo seguir em frente. Estou desviada e não consigo voltar. Errar, todos erram. E esses erros, infelizmente, pesam muito dentro do casamento. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender de verdade. É chorar diante do Senhor, confessar o pecado para o seu marido e arrepender. Não há outro caminho. Lembrando que arrependimento não é apenas quando você chora, seja diante de Deus ou seja diante do seu cônjuge, mas arrependimento é quando você muda. As suas atitudes precisam ser diferentes depois desta queda, depois deste erro, depois deste terrível pecado. É necessário que você mostre a sua mudança. Pediu perdão, houve um arrependimento verdadeiro, bola para frente. Lembra de 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se houve arrependimento e você ainda fica acusada, já não é mais o Espírito Santo te convencendo a se arrepender do pecado, mas aí já passa a ser Satanás te acusando, e você deve sempre lembrá-lo de que fui lavada pelo sangue do Cordeiro. Outra pergunta aqui, essa veio aqui do YouTube mesmo, é a seguinte. Pastor, pornografia é adultério? É motivo para divórcio? Pornografia é adultério? Sim. É motivo para divórcio? Não. Por que pornografia é adultério? Vamos, por parte. Porque Jesus vai dizer isso em Mateus 5:28, se eu não me engano. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. E é claro, o princípio também se aplica à mulher. Aquela mulher que olha para um homem com intenção impura já cometeu adultério no coração. Ou seja, se você, irmão ou irmã, olha uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge e a deseja, para Deus é adultério da mesma forma. E você sim vai ser punido por conta disso, porque Deus vê, ainda que o seu cônjuge não tenha visto, ainda que ninguém tenha visto, o Senhor vê. E este pecado também você precisa confessar e você precisa se arrepender dele. E a prova de que você se arrependeu é que você deixa de praticar. Lembrando que o adultério em si, dificilmente ele começa já no ato carnal, Ele começa na mente, ele começa nos olhos. Foi assim que aconteceu com Davi. Lembra? Davi está lá distraído, no palácio, não foi à guerra, e está lá Betseba. Nossa, nem sabia que tinha um palácio do rei do lado da casa dela. E está lá tomando banho, tranquila. Então Davi vê. Ele olha Betseba e então ele tem o desejo por ela. Agora, quanto a ser motivo para divórcio, eu acredito que não, porque até na lei terrena é assim, há vários tipos de crimes e há vários tipos de punições para esses crimes. Roubar R$1 não é a mesma coisa que roubar 1 milhão. Agora, se a pessoa é escrava da pornografia, o problema já é mais grave. Se a pessoa realmente ela consome pornografia compulsivamente, ela precisa urgente procurar o seu pastor, confessar isso a ele e pedir ajuda. Porque, por vezes, sozinho ela não vai conseguir. Por que é necessário procurar ajuda? Porque o próximo passo de um adultério consumado na mente ou através das telas de um celular, que hoje em dia, seria Davi viu Betseba lá através com seus próprios olhos. Hoje em dia as Betsebas aparecem no celular. Então, o próximo passo para a pessoa que é compulsiva em relação a isso é com certeza o adultério físico mesmo. Então, arrependa-se o quanto antes, busque ajuda, busque aconselhamento pastoral. Outra pergunta aqui do YouTube também. Diz assim: pastor, fale sobre maridos que não lideram e mulheres insubmissas. Tanto maridos que não lideram quanto mulheres insubmissas são fruto do feminismo. Sim, o feminismo está mais dentro da igreja do que você imagina. E o feminismo tem formado a cada dia mais homens frouxos e mulheres rebeldes. Este é o papel dele, destruir por completo o lar. Infelizmente, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, tem bebido constantemente desta fonte. Alguns de forma proposital, mas a maioria sem perceber. Mas a igreja tem consumido muito o feminismo. A prova disso, eu posso resumir para você em uma palavra: pastoras. Sim, o pastorado feminino é uma demonstração explícita de mulheres que não se sujeitam à voz de Deus, que não se sujeitam à Escritura, porque Paulo deixa claro em Timóteo: não permito que a mulher ensine, quero que desenhe. E em se tratando de casamento, tanto o homem que não lidera sua casa como a mulher que é insubmissa, ambos estão indo contra a vontade divina. E você pode ter certeza, uma das pessoas que mais vão sair perdendo nessa história são os filhos.
Porque o filho não sabe de fato quem é a autoridade, ele não vê no pai um exemplo de autoridade, de masculinidade, não vê na mãe um exemplo de submissão. Então essa criança, por vezes criada dentro da igreja, ela vai crescer com seus conceitos totalmente atravessados, mais mundanos do que cristãos. Homem, seja macho de verdade na sua casa. A sua esposa clama por alguém que a lidere. E você, minha querida irmã, se sujeite. Ainda que você seja mais sábia que o seu marido, Deus o colocou como cabeça, como coluna na sua casa, portanto, submeta-se. Pastor, divórcio antes da conversão, é permitido um novo casamento? Na semana passada eu fiz um vídeo especificamente a respeito disso, divórcio e segundo casamento, né? Vai lá e assiste, tá nos últimos vídeos aqui, é facinho. Ali eu explico de uma forma mais abrangente, de uma forma fica mais fácil de entender. Lá eu falo muito a respeito do perdão, né? De se perdoar até numa situação dessa. Mas eu também falo a respeito do tempo da ignorância, de que Deus perdoa o tempo da ignorância e de que nós, quando estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você errou lá, você não conhecia Deus e agora você sabe o que é certo, faça o que é correto daqui em diante, tá bom? Próxima pergunta é do Matheus Carrel. Carrel, né? Não sei como pronuncia, Matheus, me desculpa aí. Pastor, quando vou me casar? Eis que te digo, você tá falando com o profeta, quer saber mesmo? Tu vais casar em agosto, meu irmão, marca isso. Tu vais casar em agosto. Agosto de Deus. Se Deus quiser que você case, você vai casar. Se não quiser, você faz ali como Paulo e se consagra ao Senhor. Eu brinco com o Matheus, porque o Matheus de fato é meu amigo. Eu conheci ele nas redes sociais, né? Ele estava sempre aqui comentando um post, outro, criticando alguns, né, Matheus? Criticava em alguns, reclamava em outros. E eu tive o privilégio de conhecer o Matheus lá em Campinas, no primeiro seminário conservador que teve lá em Campinas, onde eu tive o privilégio de palestrar. Então o Matheus também estava lá. Eu conheci o rapazinho, é joia, viu? Irmãs de Piracicaba. Matheus é um homem de Deus, é um homem trabalhador. Ele é alguém que nunca namorou, gente. 0 quilômetro no ano de 2022, irmãs. Onde vocês vão achar algo assim? Não vão. Então você que é de Piracicaba, eu vou deixar uma fotinha dele aqui, ó. Matheus, tá bom? Então, se você é de Piracicaba, Matheus é o irmão abençoado, irmãs. Poxa, depois dessa, se o Matheus não mandar aqueles docinhos que ele mandou pra mim aquela vez de novo, né? Nossa, lembra, Samuel? Aqueles potinhos de doce que ele mandou? Delícia, né? Espero que depois desse merchan que ele mande de novo, né? Peça o endereço. Pastor, qual a caixa postal aí? Vamos lá. Próxima pergunta. Como saber quem é a pessoa certa? Maju Simões. Maju Simões? Eu acho que eu te conheço, hein? Volta pra cá. É uma pergunta difícil de responder, Maria Júlia, né? Como saber quem é a pessoa certa? É complicado. Eu posso mostrar para você alguns indícios de que a pessoa pode ser a certa. Por exemplo, se a pessoa não é crente, se a pessoa não vai à igreja, se a pessoa não é nascida de novo, a possibilidade dela ser a pessoa errada para você é 99,9%. Mas eu posso dar para você algumas qualidades que você deve buscar no pretendente para saber se ela é a pessoa certa ou não. A primeira coisa que você precisa saber é se essa pessoa é temente a Deus, se ela luta para andar no caminho de santidade, para obedecer o Senhor, para fazer aquilo que é correto, se ela frequenta uma boa igreja bíblica, se for a sua igreja, melhor ainda. E por que eu digo isso? Porque por mais que tenhamos vários ramos, né, de cristianismo, e são irmãos, só que com doutrinas diferentes, mas, por exemplo, pega uma irmã da Assembleia que quer casar com um irmão da Presbiteriana, só que a irmã é pastora aqui e o presbiteriano acredita que não há pastorado feminino. Vai ter um problema, né? Então, se puder ser alguém que creia da mesma forma, da mesma doutrina, da mesma igreja, vai ajudar mais. Mas independente disso, né, se não for da mesma igreja, contanto que seja no Senhor, crente de verdade, não há problema. Se for homem, é necessário que você repare se ele é alguém trabalhador, se ele é alguém honesto. Quando eu digo trabalhador, não estou dizendo rico, né? Alguém que realmente trabalhe, que você saiba, porque o seu sustento, o sustento da sua vida, dos seus filhos, da sua casa, vai vir deste homem. Daí tá lá, o cara não gosta de enxada, acorda todo dia, 8h30, 9 horas da manhã, só quer saber de celular, videogame. É uma pessoa que você vai ter problema, ainda que seja a pessoa mais linda do mundo, né? Opte por alguém temente a Deus, por alguém trabalhador, por alguém honesto. Se é mulher, eu sempre aconselho os irmãos, eu falo isso porque basicamente é o que eu ensino aqui para os meus filhos, né? Tem 4 homens, então eu falo para eles. Observem sempre se a pretendente de vocês, a futura esposa, se ela é alguém que é uma boa dona de casa, porque é isso que Paulo vai ensinar para Timóteo, para Tito, né? Que olha,
que as irmãs devem ser boas donas de casa, se não é preguiçosa, se pensa em ter filhos, e quando eu digo filhos, filhos no plural, não é um filho e pet, se ela pensa realmente que a maternidade é uma vocação divina, isso é de suma importância. E uma coisa, Maria, imprescindível é você perguntar aos seus pais. Pergunte a eles o que eles acham do seu futuro pretendente, do pretendente, seja lá de quem for. O que os seus pais acham, porque um erro grotesco que a juventude comete hoje é achar que pode fazer as coisas sem opinião dos pais. E então sai aí porque o cara tem o cabelinho bonitinho, arrepiado, gelzinho, né, meio forte, e fica apaixonada, e é esse que eu quero. Sendo que poderia perguntar para os pais, perguntar para o pastor, se for alguém da sua igreja, né, alguém que você conhece, se você conhece o pastor dessa pessoa, pergunte, olha, como que é o fulano, né? O fulano é trabalhador, é honesto, é homem de Deus, isso é de suma importância, tanto para o homem como para a mulher também, obviamente. E uma das características que eu acho que são principais ali em relação à pessoa que você pretende se relacionar, que você pretende se casar, é você olhar, no caso da mulher, se a mulher é submissa aos pais. Por que eu digo isso? Que os homens, né, que os irmãos têm que observar isso. Ora, porque se a pretendente de vocês não é submissa aos pais, aquelas pessoas que colocaram ela no mundo, você acha que ela vai ser submissa a você, que veio depois dos pais? Não vai ser. E da mesma forma, também as irmãs, elas devem olhar se o pretendente, se ele é submisso, se ele respeita o pai e a mãe. Por quê? Ora, se ele é alguém que não consegue respeitar a mãe, né, que o gerou, que o colocou no mundo, o pai que o sustentou durante toda a sua vida. Se este jovem, se este adolescente, se este homem, se ele não consegue respeitar os pais, pode ter certeza, não vai respeitar você como esposa também. E a última pergunta aqui para não ficar muito longo. Falta de intimidade sexual no casamento é pecado? Sim, pecado, e pecado gravíssimo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7 que o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa, que cada um deve dar ao outro o que lhe é devido. E o assunto ali é vida íntima mesmo. Eu falo vida íntima, né, por conta dos censores do YouTube também, mas você me entende. E também às vezes, né, às vezes tem criança assistindo, pessoas que não entendem muito, para não estimulá-las por conta disso. Então em 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que é dever, e ele vai dizer, a não ser, né, o único motivo que pode passar por um período sem ter a relação íntima ali, é por um período para vos dedicardes à oração. E Paulo não está de forma nenhuma associando, né, a vida conjugal, a vida íntima com o pecado, claro que não. É ali mais pelo fato do jejum mesmo, né? Porque quando você pega para fazer um jejum de verdade, por exemplo, 3, 4 dias sem comer, gente, não adianta. O homem fica muito fraco e a tendência é ele não conseguir. Mas ele diz, tem que ter comum acordo. Se o homem fala para a esposa assim, olha, eu vou fazer um jejum de uma semana, você espera? A esposa diz, não, não vou fazer mais. Vou só orar então, sem jejuar, porque este é o princípio. E Paulo vai terminar dizendo, porque quando assim o casal faz, né, ele interrompe a vida íntima, ele está na verdade abrindo brecha para Satanás. Então, unam-se e desfrutem do casamento da melhor maneira possível. Esse foi o vídeo de hoje das perguntas sobre casamento, sobre relacionamento. Assim que eu for colocar a caixinha de perguntas de novo, você fica atento aí, né, no Instagram e pergunta principalmente aqui nos comentários também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, né, vai aqui, ó, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. Deixa aqui pra gente nos comentários o que você achou desse vídeo e até o próximo, se o nosso Senhor assim permitir. Deus te abençoe e tchau!